Bom dia, prezados estudantes do Colégio Seta Itaí. Hoje vamos falar sobre propriedades periódicas. É interessante que vocês peguem o livro texto para que vocês possam acompanhar e, assim, conseguir desenvolver melhor o seu conhecimento. As propriedades periódicas são aquelas que podem ser previstas a partir da posição do elemento químico da tabela, ou seja, de seu número atômico. Elas são chamadas de periódicas porque apresentam tendência de repetição a cada período da tabela, por exemplo. Então, nós temos aqui dois gráficos, um mostrando um número atômico em relação à massa, né? Então, aqui tem uma observação: a massa atômica não é uma propriedade periódica, porque ela não está relacionada às propriedades físico-químicas do elemento químico, tá? Agora, a eletronegatividade, sim. Eletronegatividade é a tendência do elemento químico em atrair para si o par de elétrons da ligação. Então, os elementos mais eletronegativos são aqueles que vão estar próximos, né, ao flúor. Então, flúor, oxigênio, nitrogênio e a família 7A, flúor, cloro, bromo e iodo. Então, a eletronegatividade ela tem esse comportamento na tabela periódica. Ela aumenta, então, nos grupos de baixo para cima, indo para o flúor, e nos períodos da esquerda para a direita. Ok? Muito bem. Depois nós temos também os raio atômico. O que é o raio atômico? O raio atômico vai ser uma média entre dois átomos que vão estar próximos. Os cientistas, então, eles medem experimentalmente a distância entre os núcleos dos dois átomos iguais, um exemplo, oxigênio e oxigênio. Admite que os átomos são como duas esferas iguais, tocando-se em um ponto, e calcula a metade da distância entre os dois átomos. Esse será o valor do raio atômico. Então, o raio, na tabela periódica, nos grupos, que são as famílias, ele cresce de cima para baixo, porque nesse sentido aumentam os níveis de energia, níveis ou camadas, né? Nos períodos, que são os horizontais, o valor do raio atômico tende a aumentar da direita para a esquerda. Os átomos de um período possui a mesma quantidade de níveis de energia, mas a carga do núcleo aumenta para a direita, pois amplia o número de prótons. Isso aumenta a atração sobre os elétrons, causando uma diminuição do raio atômico. Ok? Então, se você for comparar, você vai ver que nós vamos diminuindo o tamanho do raio e depois aumentando nesse sentido. Se você for comparar os elementos, o flúor, o oxigênio, então o flúor ele é menor do que o oxigênio. O oxigênio, você vindo aqui, ele vai ser então menor do que o magnésio, se estiver para baixo aqui. E o magnésio, às vezes, vai ser menor do que o sódio. E assim por diante. Então, vamos fazer um exercício para que você possa evidenciar isso. Organize os átomos dos elementos a seguir em ordem crescente de número atômico. Ele colocou para você aí os elementos. E ele quer que você, então, de raio atômico. Ele quer que você coloque em ordem crescente de raio atômico. Vamos lá, então. O flúor, ele vai ser menor do que o oxigênio. O oxigênio vai ser menor do que o magnésio. E o magnésio vai ser, então, menor do que o sódio. Para que você possa entender isso mais claramente, vamos voltar um pouquinho aqui na tabela periódica, para que vocês possam ver, então, e comparar com mais exatidão. Aqui, olha lá, o flúor no mesmo período, o flúor ele é menor que o oxigênio, está aumentando para cá. O flúor é menor que o oxigênio. Agora, se você descer, aí, o magnésio vai ser menor do que o sódio, então o sódio vai ser o maior. Tudo bem, pessoal? Por isso que nós colocamos, então, naquela sequência que está aqui para vocês. No exercício 2,
nós temos agora os elementos na forma de cátion e ânion. São espécies isoeletrônicas. O que é isso? Todos eles têm 10 elétrons na última camada. Tá? 10 elétrons. Então, se você for analisar, você vai perceber o seguinte. Vamos usar aqui a lousa. Ó. O magnésio 2+, tem número atômico 12, 12 prótons, 10 elétrons. O sódio, número atômico 11, 11 prótons, 10 elétrons. O flúor, número atômico 9, 9 prótons, 10 elétrons, porque ele é menos 1. O oxigênio, número atômico 8, 8 prótons e 10 elétrons, porque ele é 2 menos. Então, eu pergunto para vocês, quem que tem mais força para poder atrair os 10 elétrons, que são todos iguais, né? Quem tem 12 prótons tem mais força para atrair os 10 elétrons. Por isso que o magnésio 2+ vai ser menor do que o sódio. Quem tem 8 prótons tem menos força para atrair os 10 elétrons. Por isso que o oxigênio 2- será um maior raio, no caso iônico. Tudo bem, pessoal? Continuando, nós vamos fazer agora o exercício 3. Qual das opções abaixo apresentam a comparação errada relativa aos raios de átomos e de íons? Tá? Então, raio atômico, raio iônico. Tá? Então, aqui, ó, o raio do flúor -1, que é iônico, ele é menor do que o raio do magnésio. Nós vimos que não é isso. Né? Então, nós vimos que é diferente. O flúor ele é maior do que o magnésio, porque quem tem 9 tem menos força para puxar os 10 elétrons. Então, a eletrosfera vai ser dele maior. Quem tem 12 consegue atrair mais, e com isso faz com que a eletrosfera fique menor. Tudo bem, pessoal? Continuando, nós vamos falar um pouquinho sobre energia de ionização. Sabemos que o fornecimento de energia para os elétrons de um átomo faz com que eles saltem para níveis mais energéticos. Se a energia for suficientemente forte, um elétron poderá abandonar o átomo. Esse fenômeno recebe o nome de energia de ionização. A primeira energia de ionização será a energia necessária para retirar o primeiro elétron do átomo isolado no estado gasoso. E depois, para retirar o segundo, vai ser mais difícil ainda, porque cada vez que você retira um elétron, a sua eletrosfera vai ficando cada vez menor. Então, é necessário muito mais energia para poder conseguir retirar um elétron. Porque eu tenho mais prótons atraindo os meus elétrons ali. Eles ficam girando mais rapidamente para tentar fugir da atração elétrica. E com isso eu necessito de muito mais energia para poder retirar o segundo. Tá? Então aqui, ó, consequência importante. Quanto maior a energia de ionização, mais difícil é a retirada então de um elétron. Então nós temos aqui no livro, na página 61, ele nos diz, ó, quanto menor o átomo, maior a atração entre o núcleo e a eletrosfera. Maior é a energia para retirar o elétron e maior será a energia de ionização. Vamos fazer um exercício sobre isso. A energia de ionização é necessária para se retirar um elétron de um átomo em estado gasoso. A primeira energia de ionização de um átomo X pode ser equacionada genericamente. Aí, tenho um átomo em estado gasoso, vou aplicar uma energia, vou deixar ele no estado gasoso, na forma de cátion, porque ele vai retirar um elétron dele, vai perder um elétron. Organize os elementos sódio, magnésio, oxigênio e flúor em ordem crescente de primeira energia de ionização. Se você lembrar de como se comporta a tabela periódica no esquema de energia de ionização, você vai perceber que a energia de ionização ela vai então aumentar de baixo para cima e da esquerda para a direita. Né? Então, quais serão os elementos que vão ter menor energia de ionização? Serão os metais, porque eles já têm tendência em doar elétron, então é mais fácil retirar. Agora, os ametais, eles têm tendência em receber elétron, vai ser mais difícil retirar deles, certo? Flúor, cloro, bromo, iodo, os elementos mais negativos,
vão ser aqueles que vão apresentar maior energia de ionização. É mais difícil retirar. Ok, pessoal? Muito bem. Então vamos lá. Vai ficar assim, então. Nós vamos ter o sódio, vai ser então menor do que o magnésio vai ser menor do que o oxigênio, e o oxigênio vai ser menor do que o flúor. Então o flúor é o elemento mais eletronegativo e aquele que vai apresentar maior energia de ionização. No exercício 5, ele fala, considere as representações a seguir. Aqui tem um exemplo clássico, que ele mostra para a gente, conforme você vai retirando, você vai diminuindo a eletrosfera aí. Primeira energia, segunda energia, terceira energia, vai ficando cada vez mais difícil retirar, porque eu tenho agora a eletrosfera menor, eu tenho maior atração do núcleo, né? E ele fala, como que você pode associar então? A primeira energia de ionização ela será menor do que a segunda, e a segunda vai ser maior do que a terceira. Ou poderia colocar, a terceira é maior do que a segunda é maior do que a primeira. Ok, pessoal? Muito bem. No exercício 6, a tabela a seguir traz os valores de 5 energias de ionização para o átomo de carbono. Justifique o fato de o valor da quinta energia de ionização ser bem superior às outras. Como eu comentei com vocês, quanto mais elétron retira, mais difícil fica para retirar o próximo. Consequentemente, aumenta a energia de ionização. Aí, os 4 primeiros elétrons do carbono são retirados da camada L, segunda camada. O quinto elétron é retirado da primeira camada, mais próximo do núcleo, o que aumenta a força de atração do núcleo pelo elétron, aumentando consideravelmente o valor da energia de ionização. E aqui o último, novamente, para os elementos sódio, magnésio, oxigênio e flúor, indique o elemento que possui maior facilidade para perder elétron, metais. Maior tendência a receber, a metal. Maior eletroafinidade, tendência a ser amigo do elétron, segurar os elétrons, flúor. Maior eletronegatividade, flúor. Maior eletropositividade, se tornar, como fala um cátion, doar elétron, o sódio. Então, pessoal, façam, por favor, a tarefa mínima das aulas 12 e 13, ok? Estão aqui em casa, respondam na plataforma do Plural. Muito obrigado, pessoal. Até a nossa próxima aula.